Olá pessoal, aqui é o professor Fernando. Vamos ver na aula de hoje, em análise 2, o método dos deslocamentos, a formulação matricial. Essa formulação ela é relativamente simples, mas é bastante trabalhosa. Tá? Lembre que o método dos deslocamentos é um método generalizado que a gente pode programar, e é o que a gente vai fazer na próxima aula. Mas ele implica em a gente preparar a estrutura para que o cálculo seja feito automaticamente. Tá, então, a primeira coisa, eu separei aqui mais ou menos uma sequência lógica aqui de execução, tá? Apenas os procedimentos gerais aqui para esse método. Eu estou postando também um vídeo com a solução completa de um exercício. Vou pedir que vocês assistam também aquele vídeo e vejam as notas de aula para fixar tudo que a gente está vendo aqui. Tá legal? Bom, coloquei aqui então uma sequência dos procedimentos que a gente faz para preparar a estrutura e resolver pelo método dos deslocamentos nessa formulação matricial. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser inserir os graus de liberdade. Graus de liberdade são os deslocamentos possíveis de acontecer em cada nó da estrutura. Então aqui a gente tem um pórtico, tá? E a gente vai estar vendo apenas as estruturas no plano e três tipos principais de estruturas, que são vigas, treliças e pórticos, tá? Grau de liberdade, então, vai ser os deslocamentos que a gente pode ter na estrutura, tá? Então, primeiro a gente vai pegar a nossa estrutura aqui, geral, e vai nomear cada um dos nós e cada uma das barras. Então, vou colocar aqui, por exemplo, nó 1, nó 2, 3, nó 4 e nó 5, e colocar o nome das barras de barra 1, barra 2, 3, 4 e 5 também. A gente simplesmente pode colocar os números aqui na ordem que a gente bem entender, tá? Agora, o que são os graus de liberdade? Então, são os deslocamentos que a gente pode ter. No pórtico, que é o que a gente está vendo aqui, os deslocamentos dentro do plano podem ser translação em X, translação em Y e rotação em torno de Z. Então a gente vai colocar todos esses daqui sempre seguindo positivo para a direita, positivo para cima e positivo seguindo a regra da mão direita, tá? Então vou colocar em todos os nós aqui essas possibilidades de deslocamento, que são os graus de liberdade. E lá em 5 em X, em Y e Z. Feito isso, a gente vai numerar cada um desses deslocamentos, sempre começando por X, Y e Z, tá? Na sequência que a gente numerou nossos nós. Então aqui eu vou ter o deslocamento 1, 2 e 3, né? Ou seja, o grau de liberdade 1, 2 e 3. Aqui seria o grau de liberdade 4, 5 e 6, 7, 8 e 9, 10, 11 e 12, 13, 14 e 15. Uma estrutura então com 5 nós, se ela for um pórtico, a gente tem 3 graus de liberdade por nó, quer dizer que no total a gente tem 15 graus de liberdade. Tá certo? Lembra que as incógnitas no método dos deslocamentos são justamente os deslocamentos. Nessa estrutura a gente tem um apoio do segundo gênero e um apoio do terceiro gênero. Então quer dizer que a gente conhece os 3 deslocamentos aqui nesse nó, que é o nó 2, então a gente sabe que o deslocamento 4, 5 e 6 são iguais a 0, e o deslocamento 1 e 2 do nó 1 também são iguais a 0. Então quer dizer que a gente tem no total das 15 graus de liberdade, a gente conhece 5. Então a gente vai ter aqui 10 incógnitas nesse portiquinho aqui, certo? Bom, primeira coisa, então, a gente tem os graus de liberdade, que são os deslocamentos, tá? A gente já vai chamar os deslocamentos aqui de Uzinho e ver que a gente tem aqui um L e um G, tá? Quando a gente for somar com cada um desses deslocamentos, a gente vai ter diversas barras com inclinações diferentes. Cada uma dessas barras, para a gente solucionar uma estrutura complexa, a gente vai separar, dividir essa estrutura em barras isoladas. E cada barrinha vai ter a sua inclinação, sua declividade. Tá? Para a gente conseguir somar os deslocamentos de todas as barras nessa estrutura completa, a gente vai ter que passar todos
os deslocamentos que cada uma vai ter no seu sistema local de coordenadas. Então veja que aqui a gente tem uma possibilidade de deslocamento em x e em y, tá? Nessa barra, além de a gente ter também aqui em torno de z, né? Vê que um deslocamento em x nessa barra não é o mesmo que a gente vai ter uma estrutura global. Então a primeira coisa que a gente vai ter é uma diferença de um sistema local de coordenadas, tá? Se a gente fosse traçar um diagrama de esforços nessa barrinha aqui, veja que a gente tendo esforços, tá? Na direção perpendicular e normal ao nosso eixo, é muito mais fácil do que a gente ter componentes aqui de forças com uma inclinação em relação ao nosso eixo da estrutura, tá? Então existe vantagem em a gente ter o deslocamento no eixo local de coordenadas, no sistema local ou no sistema global. Quando a gente vai resolver a estrutura toda, a gente tem que primeiro passar todos esses deslocamentos no sistema local para um sistema global, tá? Como a gente vai trabalhar com estruturas isoladas, ou melhor, elementos isolados, a gente vai pegar a estrutura completa e trabalhar com cada elemento isoladamente. O que a gente tem que fazer, primeiro de tudo, é fazer uma matriz de rigidez para cada tipo de elemento, tá? Então, primeiro vamos começar com o elemento de treliça, que é o mais simples de todos. Uma barra de treliça, ela vai ter só esforços normais, certo? Só que como a gente trabalha com essa estrutura no espaço, ela pode ter declividades ou inclinações diversas, e para a gente ter esses esforços no sistema local e sistema global, a gente precisa obrigatoriamente considerar uma outra componente que seria aqui perpendicular a esse eixo. Na hora da gente fazer as componentes em um eixo global de coordenadas, a gente vai inclinar, ou vai achar as componentes, perdão, tá? Nessas duas direções aqui. Então a gente vai ter um grau de liberdade 1, 2, 3 e 4. Então barras de treliça vão ter 2 graus de liberdade por nó. Tá, vamos fazer aqui um, 2, 3 e 4. Vê que a gente tem aqui relação de linha e coluna, tá? Conforme o número de graus de liberdade que a gente tem na nossa estrutura. Se eu estou olhando, tá? Linha 1, coluna 1, lembra que essa daqui é a nossa matriz de rigidez no sistema local de coordenadas de um elemento de treliça. Tá? O que a gente tem aqui então, na coluna 1, linha 1, está dizendo que quando eu aplico uma força unitária na direção 1, tá? No sentido de 1 também, eu vou ter uma força equivalente a EA sobre L, tá? Também nessa direção de 1. Então, a cada coluna e cada linha está se referindo a onde é aplicada a força, tá? E qual que vai ser, onde está aplicado o deslocamento, perdão, e qual que vai ser a força resultante desse deslocamento. Veja que nessas direções que são perpendiculares, como elas não têm nenhuma componente normal à nossa barra de treliça, e uma barra de treliça só tem esforços normais, todas que estão relacionadas à linha e coluna 2 e 4, tá? Que são as perpendiculares, elas têm o valor nulo, tá? Justamente porque elas não provocam esforços normais na nossa barra, certo? Bom, temos da barra de treliça, temos da barrinha de viga. Uma barra de viga a gente vai desprezar os esforços normais, tá? Então a gente vai levar em conta só deslocamentos verticais e de rotação, tá? Desses deslocamentos verticais que vão estar provocando esforços cortantes em momento fletor e a própria rotação provocando momento fletor. A gente vai ter vertical 1, rotação 2, vertical 3, rotação 4. De novo a gente tem
4 graus de liberdade, 2 por nó numa barrinha de viga, certo? Da mesma maneira, a gente vai ter então o deslocamento e a força ou o momento que vai ser provocado por conta desse deslocamento. Então aqui nossa matriz de rigidez no sistema local de uma barra I qualquer, tá? De treliça e viga. De uma barra de pórtico, a gente vai ter esforços normais, esforço cortante e momento fletor. Então, vão ser 3 graus de liberdade por nó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então veja que aqui nessa matriz de rigidez do sistema local, uma barrinha é 1 I de pórtico, a gente vai ter uma mistura do que eu tenho de coeficientes de rigidez de uma treliça e de uma viga, tá? Veja que tem, como a gente vai ter esforços normais, né, ou deslocamentos normais, deslocamentos transversais e rotação, é o que a gente vai ter tanto na treliça como no elemento de viga. Essas matrizes de rigidez estão se referindo então a quais os esforços que a gente vai ter dentro da estrutura quando a gente aplica deslocamentos ou rotações unitárias em cada elemento aqui, certo? Ou em cada direção, melhor dizendo. Isso daqui vai ser aplicado para cada elemento dentro da nossa estrutura. Tá? Então cada barrinha dentro da estrutura, tá, aqui identificado aqui pelo I, vai ter a sua própria matriz de rigidez, uma estrutura com 5 barras, como essa que a gente viu no começo aqui. Então a gente vai ter 5 matrizes de rigidez, cada barrinha vai ter a sua matriz de rigidez, tá? Só que veja aqui que a gente está falando num sistema local. Se a gente tiver, quando a gente for trabalhar com a estrutura completa, a gente tem que decompor cada um desses deslocamentos ou desses coeficientes de rigidez para que todos possam se somar ou se subtrair dentro do mesmo eixo, tá? Então dentro disso a gente vai ter a matriz de rotação. A matriz de rotação simplesmente é passar deslocamentos e coeficientes de rigidez ou ações que a gente tenha num sistema local de coordenadas para um sistema global de coordenadas de tal forma que elas possam ser somadas ou subtraídas, tá? Veja que é bastante simples o que a gente vai ter. Então a gente vai ter deslocamentos na direção x local e y local, já que a rotação olhando no plano sempre vai estar em torno do mesmo eixo, tá? E a gente vai estar olhando qual que é a rotação partindo de um nó inicial e um nó final. Nesse caso aqui, vamos supor que esse ângulo aqui é 30, seguindo a regra da mão direita, o nosso θ seria então mais 30 graus. Mas vamos supor que esse nó aqui, vamos fazer em outra cor, vamos supor que esse nó aqui seja o nó 3 e esse nó aqui seja o nó 1, tá? Então a gente sempre vai partir do nó menor para o nó maior. Quer dizer que a gente saiu, é como se eu tivesse saído da minha barra desse ponto aqui e ela rotacionou tudo isso até chegar aqui. Se isso daqui continua sendo 30 graus, é como se a gente tivesse um θ nesse caso aqui, tendo o nó 1 aqui e o nó 3 aqui, nosso θ seria igual a 210 graus, tá? Pela convenção dessa equação que a gente já vai ver. Então, onde a gente colocou o nó inicial e o nó final vai ter uma importância bastante grande no ângulo que a gente vai estar considerando. Bom, essa daqui é a nossa matriz de rotação.
Então, a matriz de rotação é dada por isso daqui. Vê se a gente tem, como se a gente tivesse um ângulo nulo, tá? Então, vamos pegar aqui nossa estrutura onde a gente tem nó 1, 2, 3, 4 e 5. Se a gente pega, por exemplo, essa barrinha, 1, 2, se não me engano, essa daqui era 3, né? Se a gente pega a barra 3, onde eu tenho nó 3 e nó 4, o ângulo dela é 0. E a gente vai ter, vejam só, cosseno de 0, 1, né? Seno de 0 é 0. Então, o que a gente vai ter aqui vai ser a matriz identidade. Ela não vai modificar em nada o que a gente multiplicar por ela, certo? Se a gente tem uma inclinação, já, por exemplo, se eu pego a minha barrinha 1, barrinha 1, por exemplo, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui eu já vou ter cosseno de 90 é 0, cosseno de 90 é 0, certo? Seno de 90, 1, menos seno de 90, menos 1, e assim por diante. Então a gente já vai ter uma decomposição dos deslocamentos e das ações no sistema local dessa barrinha 1, já passado para o sistema global de coordenadas. Para a gente transformar uma matriz de rigidez de uma barrinha I qualquer para o sistema global de coordenadas, a gente vai ter que multiplicar a matriz de rotação dessa barra I, matriz de rotação transposta dessa barra I, vezes a matriz de rigidez no sistema local de coordenadas da barra I, que é essa que a gente acabou de ver, tá? Então, pensando se ela for de viga, não, perdão, porque viga nunca vai ter rotação, mas se ela for de treliça ou de pórtico, e multiplicar isso daqui de novo pela matriz de rotação dessa barrinha I, tá? Fazendo esse produto aqui das matrizes, a gente vai ter a nossa matriz de rigidez no sistema global de coordenadas, e aí sim a gente vai poder fazer a soma dos coeficientes de rigidez para a estrutura completa. Bom, e por que a gente precisa fazer essa soma? Porque é muito mais simples a gente trabalhar com cada barra isoladamente, tá? E depois transformar ela numa estrutura completa. Então vamos pegar de exemplo essa viguinha contínua aqui. Então a gente foi dividido aqui a solução dessa estrutura, tá? Então a gente só tem 3 apoios, mas marcamos aqui nela 4 nós, certo? Se a gente tem 4 nós e estamos tratando isso daqui como elementos de viga, a gente vai ter 2 graus de liberdade por nó, a gente vai ter no total 8 deslocamentos, certo? Apesar de a gente conhecer os deslocamentos verticais em A, em B e em C, né, que seriam o D1, o D3 e o D5, a gente já conhece, que são iguais a 0. Bom, a gente viu ali que uma matriz de rigidez para um elemento de viga, ela é uma matriz 4x4. Então a gente vai separar aqui, que eu tenho a matriz de rigidez do elemento 1, do elemento 2 e do elemento 3, tá certo? E que vão ser justamente essas que a gente tem aqui. Então essa matriz de rigidez da barra 1, no sistema local, veja que nesse caso de viga, sistema local e sistema global é a mesma coisa, porque nenhuma barra vai ter nenhuma inclinação. Então quer dizer, o sistema local e o global é o mesmo, tá? E aqui então eu vou chamar só de casinho. E a gente vai ter aqui então da barra 1, essa daqui, da barra 2 eu vou ter x'inhos, tá? E da barra 3 que eu vou ter esse trechinho aqui. Cada barra vai ter seus próprios deslocamentos, tá? Então a gente tem a barra 1 vai ter o seu próprio deslocamento 1, 2, 3, 4, a barra 2 vai ter seu próprio deslocamento 1, 2, 3, 4 e assim por diante, já que a gente vai pegar cada barra isoladamente. Para eu transformar esses deslocamentos de cada barra isolada nos deslocamentos da estrutura completa, a gente vai usar o que é chamado de regra da correspondência. Vê que se a gente olha aqui na estrutura, eu vejo que o 3 e o 4 da barra 1 também estão relacionados com o 3 e 4 da estrutura completa. Mas eu vejo que o 1 e o 2 da barra 2 também estão relacionados ao 3 e o 4 da estrutura completa, certo? Vejo que aqui em cima
né, na identificação das linhas e das colunas, a gente já vê que eu estou relacionando já as linhas e colunas de cada barrinha com as linhas e colunas que eu vou ter da estrutura completa, tá? Então, olha só, eu tenho 3, 4, 5, 6 na barra 2, realmente, na estrutura eu tenho 3, 4, 5, 6. E da barrinha 3, também ela vai ter no sistema dela deslocamentos 1, 2, 3 e 4 na barra 3, só que na estrutura completa está relacionado a 5, 6, 7 e 8, tá? Justamente o que está aqui. Quando a gente for transformar essa nossa matriz de rigidez de cada barrinha na matriz de rigidez da estrutura completa, veja que se a gente tem aqui 8 deslocamentos, a nossa matriz de rigidez da estrutura completa vai ser uma matriz 8 por 8. Tá? Então vamos ver como que vai ficar essa matriz de rigidez da estrutura completa. Então a gente tem aqui, ó, o quadradinho está relacionado à nossa primeira barra, 1, 2, 3, 4. Tudo isso daqui é a matriz de rigidez da estrutura não restringida, tá? Esse asterisco quer dizer simplesmente que a gente não descontou os deslocamentos que a gente já conhece, os deslocamentos iguais a zero. Então a gente está olhando então a estrutura completa, exatamente como ela está aqui, ó, tá? Então só olhando a gente não identificou ainda os deslocamentos nulos. E veja o que a gente está fazendo. Eu pego os coeficientes de rigidez da minha barra 1 e jogo dentro da minha estrutura. Pego os coeficientes de rigidez da barra 2 e jogo dentro da estrutura. Onde ele se sobrepor, a gente vai estar somando. Então aqui eu somo, somo e somo. Pego da barra 3, que são os círculozinhos, e jogo dentro da estrutura. Tá? Lembra que ele está relacionado a 5, 6, 7 e 8. Então aqui eu jogo dentro dos índices 5, 6, 7 e 8. Essa matriz de rigidez 8 por 8 é a matriz de rigidez da minha estrutura completa. Tá? Para a gente poder fazer isso daqui automaticamente, pegar de cada barra isolada e transformar na estrutura completa, a gente vai usar a regra da correspondência, que é uma regrinha bastante simples. Tá? Então vamos pegar aqui da nossa estrutura. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu acho que é 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou pegar primeiro aqui da minha barrinha 1, tá? Então, aqui não é nó, perdão. Aqui é barra, né? Barra 1. Da barra 1, a gente vai pegar os nós que eu vou ter. Então, eu vou ter nó 1 e o nó 3. Eu vou multiplicar pelo número de graus de liberdade que a gente tem nesse tipo de estrutura. Então, nesse tipo de estrutura, a gente tem 3 graus de liberdade por nó, já que é uma treliça. E vou trabalhar os 3 para cada nó. Então, primeiro eu vou colocar aqui o nó 1, 3 vezes, já que eu tenho 3 graus de liberdade por nó. E depois o nó 3, 3 vezes, já que eu tenho 3 graus de liberdade por nó. Vou multiplicar isso daqui pelo número de graus de liberdade. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Isso daqui eu vou subtrair numa contagem regressiva, tá? Até eu chegar a 0. Então, se o último tem que ser 0, esse daqui é 1 e esse daqui é 2. Então, esse daqui 0, 1, 2. 1 vezes 3, 3 menos 2, 1. 1 vezes 3, 3 menos 1, 2. 1 vezes 3 menos 0, 3. São os 3 graus de liberdade que a gente tinha aqui na estrutura, né? 1, 2 e o terceiro grau de liberdade, 3. No 3, a gente vai ter 3 vezes 3, 9, menos 2, 7, 8 e 9. Então, é o que a gente vai ter aqui, ó. 7, 8 e 9. Então, já sei que nesse elemento 1, onde eu tenho os graus de liberdade 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles vão estar se relacionando com a estrutura completa, sendo também 1, 2, 3 no nó 1 e o 7, 8, 9 lá no nó 3. Vamos pegar outra aqui. Vamos pegar a barra, por exemplo, a barra 4. Tá? Então aqui a gente vai ter os nós 3 e o nó 5. Ou melhor, vamos pegar aqui a barra 5, vai. Aqui é o nó 4 e o nó 5. Então vamos colocar aqui o 4, 3 vezes, já que são 3 graus de liberdade por nó. E nó 5 aqui. Vamos multiplicar isso daqui pelo número de graus de liberdade. Depois fazer
uma subtração de 0 até o próximo número. Então 0, 1, 2, 0, 1, 2. Deixa eu tentar apagar isso daqui. Zero, um, dois. Então, a gente 4 vezes 3, 12. Então, a gente vai ter 10, 11 e 12. 5 vezes 3, 15 menos 2, 13, 14 e 15. Então, a gente sabe que os graus de liberdade aqui relacionados são do nó 4, 10, 11 e 12. E do nó 5 a gente vai ter 13, 14 e 15. Certo? Na nossa barrinha, a barra 5, a gente vai ter então os graus de liberdade 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Na nossa barrinha, no elemento isolado, são relacionados ao 10, 11, 12, 13, 14 e 15 da estrutura completa. Então quer dizer que a gente vai pegar a nossa matriz de rigidez da barra 1, que vai ter as linhas e colunas, os índices do 1 ao 6, e a gente vai jogar ela dentro da estrutura completa dessa maneira. Então, 2, 3, 7, 8, 9, e da barra 5 a mesma coisa, tá? A linha 1 vai se tornar a linha 10, né? A linha e a coluna 2 vão ser a 11, a linha e a coluna 5 vão ser a 14 e assim por diante. Bom, lembra que a gente tem a nossa equação, nossa fórmula sendo esforço e engastamento perfeito, mais a matriz de rigidez, vezes vetor de deslocamento, é igual o vetor de ações. Bom, o vetor de engastamento perfeito é tudo que a gente vai ter quando a gente deixa a estrutura cinematicamente determinada. Nessa estrutura aqui, a gente vê que a única barra que vai ter esforço de engastamento perfeito é a barrinha 2. E pela barrinha 2, a gente tem o nó 2 e o nó 4. Então a gente vai ter os graus de liberdade aqui. 2 vezes 3, 6. Menos 2, vai dar 4, 5 e 6. E aqui a mesma coisa, né? 4 vezes 3, 12. Menos 2, 10, 11 e 12. Então a gente vai ter esforço e engastamento perfeito aqui. Vamos chamar isso aqui. Esforço e engastamento perfeito da nossa estrutura. Então vou colocar um asterisco. E vejo que isso daqui eu tenho uma inclinação nessa minha barrinha 2. A gente tem que multiplicar esse esforço de engastamento perfeito da barra 2 pela matriz de rotação para colocar ela no sistema global de coordenadas, tá? Bom, vamos antes chamar essa daqui, só para, já que a gente não vai fazer essa multiplicação, só vamos chamar esse daqui de nossa vetor de engastamento perfeito, tá? No sistema local aqui, tá certo? A gente vai ter aqui esforços no sistema local no 10, então tem 1, 2, 3, perdão, no 4 e no 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 4. Então a gente vai ter que chamar de E aqui. E no 6, E. E a gente vai ter também no 10 e no 12. 10 e no 12 aqui. Certo? Todos os outros vão ser iguais a zero, já que a gente não tem esforço de engastamento perfeito nas outras barras e nos outros nós. O próximo vetor de deslocamento, então esse sim a gente já pode identificar quais são nulos. Então a gente tem aqui o 1 e o 2 são nulos, certo? O 3, o 4 e os... Perdão. Então a gente tem aqui 1, 2 é nulo, o 3 que é a rotação aqui a gente não conhece, então ele é uma incógnita. O 4, 5, 6, como a gente tem um engaste, são nulos.
4, 5, 6 são nulos. E todos os outros são incógnitas. Então eu tenho D7, D8, D9, D10, D11, D12, D14 e D15, que são as incógnitas, que a gente não conhece esses deslocamentos, tá? No entanto, as ações nesses nós, que a gente não conhece, os deslocamentos que a gente não conhece, a gente vai conhecer as ações. Por exemplo, nesse meu apoio eu não conheço as reações, mas eu sei que não existe nenhum momento aplicado aqui, nenhum momento externo. Então eu conheço a ação no grau de liberdade 3 vai ser igual a 0. Mas a ação em 1 e em 2 a gente não conhece porque são justamente as reações. Assim como não conheço nenhuma reação nesse engaste. Então o A4, A5 e A6 são incógnitas. Eu não conheço as reações. Todas as demais eu conheço. Então quer dizer, eu sei que esse nó 3 não tem nenhuma ação horizontal nem vertical. Então vai ser 0. E eu sei que ele tem um momento aplicado igual a 10, positivo. Então eu posso colocar aqui 10. No próximo eu sei que ele não tem nenhuma ação externa no 10, no 11 e no 12. Então é 0. 10, 11 e 12 é 0. No 13 e no 14 e no 15 eu conheço. Eu sei que o momento aqui é nulo. Eu sei que em 12 ele tem 25 positivo. E eu sei que em 13, perdão, 12 não, em 13 ele tem 25 e em 14 ele tem 35 negativo, tá? Então, onde eu conheço os deslocamentos, eu não vou conhecer aqui as ações nesse nosso exemplo, certo? Bom, conhecendo os esforços em engastamento perfeito, nossa matriz de rigidez no sistema. Matriz de rigidez da estrutura não restringida vezes os deslocamentos da estrutura não restringida vão ser iguais às ações da estrutura não restringida. O que eu tenho aqui? Esforço de engastamento perfeito. Nesse exemplo eu teria só da barra 1 e da barra 2, certo? Onde a gente vai somar aqui justamente nesses graus de liberdade, reação e momento aqui, certo? Minha matriz de rigidez da estrutura não restringida, então vai ser a soma que a gente fez, né? No outro exemplo com triângulo, x e bolinha. Os deslocamentos a gente vai conhecer, deslocamento 1, 3 e 5, então aqui ó, 1, 3 e 5 igual a 0. E as ações nos nós, tá? Onde a gente só vai conhecer a ação aqui do D7, certo? Bom, isso daqui eu tenho, não apenas no D7, né? Eu sei que o momento aqui no apoio A é nulo, então eu sei que o A2 vai ser igual a 0. Eu conheço aqui, não tem nenhum momento externo, então eu sei que o A4 é igual a 0, né? Vamos colocando aqui, ó. Eu sei que A2 é igual a 0, A4 é igual a 0. O A6 também, já que não tem nenhum momento aqui em cima, é igual a 0. O A7, eu também tenho aqui o meu P2, só que ele é para baixo, então é igual a menos P2. E não tenho nenhum momento aqui também nesse balanço, então quer dizer, o A8 é igual a 0. Onde eu conheço o deslocamento, aqui é o deslocamento nulo, eu não conheço as ações. Tá? Veja que o sistema do jeito que ele está, a gente não consegue resolver, porque eu tenho incógnitas tanto do lado direito da igualdade quanto do lado esquerdo. Para a gente resolver isso daqui, a gente vai transformar essa estrutura, que é uma estrutura não restringida, tá? A gente está jogando aqui, inclusive, os deslocamentos que a gente conhece, a gente vai transformar ela numa estrutura restringida. Então, quer dizer, onde eu conheço os deslocamentos, eu vou tirar essas linhas e colunas. Então, linha 1, eu tiro, vou colocar em outra cor aqui. Linha 1, já que eu conheço o meu deslocamento, eu tiro. Linha 3, eu conheço o deslocamento 3, eu tiro também. Então, aqui venho na coluna 3 também tirar. E no 5, onde eu conheço o deslocamento também igual a 0, eu venho e tiro linha e coluna. O que vai sobrar para a gente é um sisteminha da estrutura restringida.
tá? Onde a gente tirou linhas e colunas dos deslocamentos conhecidos. E o que sobrou para a gente aqui foram apenas incógnitas de deslocamento e as ações aqui que são todas conhecidas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem vetor de engastamento perfeito da estrutura restringida, mais matriz de rigidez da estrutura restringida, mais vetor de deslocamento da estrutura restringida, tudo isso aqui igual ao vetor de ações da estrutura restringida. Os esforços de engastamento perfeito a gente conhece, matriz de rigidez da estrutura a gente conhece, os deslocamentos são nossas incógnitas, que a gente não conhece, e as ações que a gente conhece todas aqui, né, que a gente já escreveu ali no slide anterior, certo? Vê que com essa solução aqui a gente vai encontrar todos os deslocamentos. Tendo os deslocamentos, a gente volta para essa estrutura anterior da estrutura não restringida. E vou jogar, quando eu conheço todos os deslocamentos, a gente só vai solucionar esse sistema de equações lineares e vai achar o valor das outras ações que a gente antes não conhecia. Tendo tudo isso, a gente vai ter vetor de ações no sistema global, vetor de deslocamentos no sistema global e o vetor de esforço de engastamento perfeito no sistema global também, tá? Bom, para eu fazer os diagramas, a gente vai usar aqui o que é chamado de esforços no sistema local de coordenadas. Lembra que a gente já comentou que para eu fazer um diagrama de esforço cortante, momento fletor, ou esforço normal, que seja, trabalhar no sistema local de coordenadas é sempre muito mais fácil do que no sistema global, né? Então, para a gente traçar um diagrama de esforço cortante e esforço normal nessa barra aqui, vendo aqui as direções que a gente tem das ações, a gente teria que achar as componentes delas aqui de qualquer maneira para fazer esses diagramas. Então, isso daqui, achar essas componentes, é a mesma coisa que passar de um sistema global de coordenadas para um sistema local, tá certo? Que é justamente isso daqui. Para a gente passar de um sistema global para o sistema local, a gente vai trabalhar com cada barra isoladamente. Então, a gente vai pegar cada barrinha, tá? E eu quero achar o vetor de ações no sistema local, que seria isso daqui, para cada barra aí, tá? Então, a gente vai fazer um diagrama de esforço para cada barra isoladamente. Isso daqui vai ser igual esforço de engastamento perfeito no sistema local da barrinha I. Isso daqui é um vetor, tá? Então deixa eu desenhar certo aqui. Isso daqui é um vetor. Eu vou somar isso daqui com a matriz de rigidez no sistema local da barrinha I. Vou multiplicar isso daqui pela matriz de rotação dessa barra vezes o vetor de deslocamentos no sistema global dessa barra aqui. Veja que o que a gente quer é esse vetor de ações no sistema local. E esse esforço de engastamento perfeito a gente tem. A matriz de rigidez no sistema local a gente tem. Matriz de rotação dessa barra a gente tem. E os deslocamentos no sistema global da barra em questão é o que a gente justamente obteve de resposta na solução da estrutura restringida. Tá certo? Bom, esse é o passo a passo para a gente resolver a estrutura. Vejo que só mostrando aqui esse passo a passo não fica talvez muito claro, tá? Então vou pedir que vocês vejam as notas de aula, os exercícios resolvidos e a aula que eu vou a videoaula que eu vou estar postando também com a solução de um pórtico para deixar mais claro ali o passo a passo e o processo dessa formulação matricial do método dos deslocamentos. Legal, pessoal? Bons estudos lá, um abraço, até a próxima.